O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 265, capítulo 2, Adoração Exterior. Questão 653. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. A adoração exterior é útil? Sim, se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que fazem apenas por afetação e amor próprio e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom e fazem mais mal do que pensam. Questão 654. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não o tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto. E assim será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derruba, vós o excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Não pergunteis, pois se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado em um idioma que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Questão 655. É repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo de sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? A intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão o respeito às crenças alheias não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria à caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens. Questão 656. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamento e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre mesmo quando eles se reúnem para adorarem a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele.